Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 28ª aula dessa maratona de estudos. Então pessoal, a nossa 28ª aula nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre circunferência. Já estudamos a circunferência, vocês já sabem, comparar círculo e circunferência, já sabem quais são os elementos de uma circunferência. Nós vamos rever isso para depois nós classificarmos a posição da reta em relação à circunferência. O objetivo dessa aula é justamente esse, estabelecer relações entre retas e circunferência. Então, vamos iniciar nossa aula lembrando que circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo desse plano. Ou seja, se nós tivermos aqui um círculo e que ele é formado em um plano e que ele é formado por um conjunto de pontos equidistantes, ou seja, uma mesma distância de um ponto marcado no centro. Aqui é chamado de origem, esse ponto é o centro da circunferência. A circunferência é um conjunto de pontos que ficam a uma mesma distância de um ponto marcado nesse plano. Então, pessoal, inicialmente nós estamos vendo, isso daqui é uma circunferência. Mas a circunferência, ela tem os seus elementos. Quais são os elementos de uma circunferência? Primeiro nós vamos lembrar o raio. O que é o raio de uma circunferência? O raio de uma circunferência é o segmento de medida que une o centro da circunferência a um ponto qualquer dessa circunferência. Então, por exemplo, aqui é o centro. Esse segmento de medida aqui, ele está unindo o centro a um ponto da circunferência, que pode ser em qualquer região ou em qualquer posição dessa circunferência. Então, o nome desse segmento de medida aqui é chamado de raio. Depois do raio, nós temos também um outro segmento de medida. Esse segmento de medida, se você prestar atenção, ele é exatamente dois raios. Porque ele está unindo esse ponto origem a esse ponto da circunferência, ele está unindo a origem a esse outro ponto da circunferência. Mas o que é que ele tem de diferente? Ele tem de diferente assim, que ele também está unindo o ponto C ao ponto B, dois pontos pertencentes à circunferência, mas ele está passando exatamente pelo meio, pela origem dessa circunferência. Portanto, o nome dele é diâmetro. Diâmetro é o segmento de medida que une dois pontos pertencentes à circunferência, passando pelo centro da circunferência. Nós podemos dizer que um diâmetro é exatamente igual a dois raios. Então, pessoal, mais um elemento da circunferência. Então, um terceiro elemento da circunferência é um segmento de medida que une também dois pontos pertencentes à circunferência, mas nesse caso ele não passa pelo centro da circunferência. Então ele é chamado de corda. Portanto, corda é o segmento de medida que une dois pontos pertencentes à circunferência, sem passar pelo centro da circunferência. Já vimos o raio, o diâmetro e a corda. São os três principais elementos de uma circunferência. Aí agora o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. A primeira que nós vamos ver é essa daqui. Preste atenção que essa reta S, ela corta a circunferência em dois pontos, no ponto A e no ponto B. Se você prestar atenção direitinho, a distância entre o ponto A e o ponto B, contido internamente dentro da circunferência, é uma corda. Ou seja, é um segmento de medida que une dois pontos pertencentes à circunferência sem passar pelo centro. Mas não podemos esquecer que esse segmento de medida é uma reta. Portanto, essa reta, ela tem dois pontos comuns com a circunferência, o ponto A e o ponto B. Aí nós vamos dizer que a posição dessa reta em relação à circunferência, ela é uma reta secante. A reta secante é a reta que corta a circunferência em dois pontos distintos. E aí nós dizemos que esses dois pontos, eles pertencem tanto à circunferência quanto à reta, concorrentes. Aí agora nós vamos ver uma outra posição. Essa posição já é diferente. A reta, agora chamada de T, ela corta a circunferência apenas em um ponto. Ou seja, ela possui apenas um ponto comum com essa circunferência. Então, o que é que nós estamos dizendo? Primeiro vamos lembrar, na anterior, quando a reta é secante,
a distância da origem para aquele segmento de medida chamado de corda é menor que o raio. Nesse daqui não, nesse daqui é justamente do mesmo tamanho. Ou seja, o segmento de medida que une o centro a esse ponto é exatamente do mesmo tamanho de um raio. Aí, essa reta ela é classificada como reta tangente. É a reta que tem apenas um ponto comum com a circunferência. Então vamos ver, a secante tem dois pontos comuns. A distância entre ela e o centro é menor que o raio. A tangente tem um ponto comum. A distância entre ela e o centro é um raio. Aí agora nós vamos ver uma terceira. Essa terceira nós vamos dizer que ela é uma reta externa à circunferência. Não possui ponto comum com essa circunferência. Estão no mesmo plano, mas não possui ponto comum. Então, se você analisar a distância entre o centro dessa circunferência e essa reta T é maior do que um raio. Então nós vimos menor que um raio, do mesmo tamanho de um raio e maior que um raio. Então nós vimos reta secante e reta tangente, e essa é uma reta externa. É aquela que não possui ponto comum com a circunferência. Então, gente, vocês viram quantas habilidades básicas, simples, mais importantes? Nós vimos o que é uma circunferência, a classificação, os elementos principais, a posição entre a circunferência e algumas retas. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, espero que vocês tenham aprendido. Se ainda está pairando dúvida, vocês voltam à videoaula, rever, até que vocês compreendam esse objeto de conhecimento. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário. Responda e nos envie apenas um formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.